Bom dia a todas, obrigada antes de mais pela vossa presença. Hoje estamos aqui para finalizar o nosso projeto do Click no Bullying e gostava que esta sessão fosse interativa, apesar de sermos poucas, tentarmos aqui falar um bocadinho entre nós e vermos um bocadinho. Antes disso, vou só apresentar aqui os resultados do projeto de uma forma muito genérica e muito rápida para contextualizarmos. Portanto, o que era o Click no Bullying? O grande objetivo era prevenir e combater o aumento exponencial do cyberbullying entre os jovens. Para além disso, o que é que nós queríamos fazer? Queríamos reforçar a capacidade dos youth workers, que são trabalhadores entre os 15 e os 25 anos que trabalham com a juventude, e queríamos reforçar a sua capacidade no trabalho preventivo e interventivo face ao cyberbullying. Para além disso, tínhamos aqui o objetivo também de empoderar os jovens digitalmente para que eles reconheçam e intervenham também nestas situações. Também promover a participação dos jovens no desenvolvimento de estratégias e soluções contra o cyberbullying. E, por fim, envolver ativamente os jovens na sensibilização contra o cyberbullying. E como é que nós fizemos isso? Em primeiro lugar, mostrar-vos aqui os nossos parceiros. Portanto, o projeto foi coordenado pela APES e tinha como parceira a Trackdosk, na Turquia, e a Access, na Roménia. E nós estivemos em funcionamento desde dezembro de 2023 e abril de 2025. Antes de seguirmos, dar aqui uma breve definição. Portanto, o cyberbullying é um ato agressivo que é feito contra um indivíduo, ou seja, por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, utilizando formas de contacto eletrónicas. E isto sempre de uma forma repetitiva ao longo do tempo. Para tal, podem ser utilizadas mensagens, redes sociais, videochamadas e websites, entre outras. E qual é a prevalência? Será que é assim tão pouco, tão muito? Vamos ver. Então, num estudo que foi realizado no norte de Portugal e Açores, a maioria dos jovens já tinha sofrido pelo menos um episódio de cyberbullying e metade destes sentia medo em relação a esse episódio. Aqui no Reino Unido, também num estudo de 2021, revelou que a maioria da vitimização acontecia no Facebook. Momentos de execução do projeto. Portanto, nós tínhamos aqui as atividades locais em todos os países. O que é que são as atividades locais? Eram atividades nas quais nós nos dirigíamos ao ambiente dos jovens e dávamos aqui um bocadinho de formação sobre segurança digital, direitos humanos na internet, literacia, mediática e tentávamos sensibilizar para a temática do cyberbullying. E por fim, temos aqui o guia de prevenção do cyberbullying que já vamos apresentar. Temos aqui algumas fotografias das nossas ações. Como podem ver, há muito movimento porque nós acabamos por adotar metodologias de educação não formal, o que fazem com que haja aqui um ambiente mais flexível e dinâmico. Uma parte aqui do nosso projeto essencial eram as reuniões transnacionais. Fizemos várias online e ali a RT3 que aconteceu em Vila Nova de Gaia. Para além disso, como nós tínhamos falado no início, um dos nossos objetivos era capacitar jovens trabalhadores para intervir nesta área e temos aqui o nosso training course que aconteceu na Roménia e teve exatamente esse objetivo de capacitar e sensibilizar os trabalhadores jovens. Para além disso, aqui na European Sharing Activity, que aconteceu em Vila Nova de Gaia, nós tivemos a possibilidade de contactar com os jovens durante uma semana inteira e eles participaram ativamente na construção daquilo que foi o nosso guia. Para além daquilo que estava previsto em candidatura, nós também fizemos aqui outras atividades, como por exemplo a cerimónia de abertura do ano letivo e recepção dos alunos do primeiro ano aqui no Piaget, em setembro ou outubro passado, e abrangemos cerca de 100 alunos. Depois, fizemos também uma palestra introdutória sobre cyberbullying na escola secundária Almeida Garrett. Fizemos também um webinar que abrangeu pessoas da comunidade em geral e, por fim, disseminámos o projeto nas redes sociais e também fizemos aqui um bocadinho de sensibilização
e podem ver aqui, por exemplo, em 2024 tivemos 28 publicações só no Instagram. Como vos estava a dizer, esta aqui foi uma fotografia em que nós tiramos na atividade europeia de partilha e foi nesta mesma reunião que nós recolhemos de forma mais sistemática os contributos de todos os jovens que estavam presentes para fazermos o nosso guia de prevenção do cyberbullying. Se quiserem, podem tirar aqui no QR Code, se não, não há problema porque depois eu envio-vos por e-mail, mas aqui vão encontrar uma pasta, um Google Drive, que tem a versão inglesa e portuguesa do manual. O manual começa por fazer uma breve definição daquilo que é o cyberbullying, quais são os impactos, quais são as tipologias de cyberbullying, passa para a prevenção, nomeadamente através de projetos educativos, fala também um bocadinho sobre a criação desses projetos, portanto, avaliação de necessidades, construção do projeto e a avaliação de follow-up. E, por fim, temos alguns estudos de caso, onde apresentamos uma problemática, um caso hipotético, e temos lá a resolução que as nossas equipas propuseram, bem como o enquadramento legal da problemática apresentada. E, portanto, hoje segue-se o último passo do nosso projeto, que é a apresentação dos resultados, mas também a apresentação deste guia. Aqui aproveitamos para fazer um agradecimento aos parceiros, nomeadamente à APAV, à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Centro Mãe d'Água, Centro Social e Paroquial de São Nicolau, Fundação para a Juventude, Portugal Agenda e Qualificar para Incluir, ou QP. Estes foram os parceiros que nos permitiram fazer todas as atividades que nós fizemos. Novamente aqui mais algumas fotografias. E então passo a mostrar-vos aquilo que nós fizemos. Portanto, em relação às ações locais, fizemos 6 entre abril e novembro e, como puderam ver pelos nossos parceiros, eram instituições bastante diversas, como acolhimento residencial, escolas e outras instituições sociais. No total foram abrangidos cerca de 80 jovens e, no final, ainda conduzimos 3 focos grupo com o objetivo de avaliar o impacto da nossa intervenção, mas já vou falar um bocadinho mais sobre isso. Portanto, qual era a nossa população-alvo? No projeto estava que seriam jovens dos 13 aos 30 anos, contudo, nós focámos aqui mais na faixa dos 15 aos 17 anos, como podem ver pelo nosso gráfico. A maioria dos participantes, cerca de 90%, era portuguesa, apesar de também termos aqui alguma diversidade, e no género havia aqui uma predominância de rapazes, cerca de 64%. E então, como vos estava a dizer, nós tentámos avaliar aqui um bocadinho o impacto da nossa intervenção e, portanto, realizámos um pré-teste, um pós-teste e depois então um follow-up. Primeiro no pré-teste, o que é que nós nos apercebemos? Há aqui um conhecimento disseminado, bastante disseminado, daquilo que são as redes sociais, portanto 76 em 80 jovens registaram que estavam familiarizados e, por outro lado, aqui o que nos preocupou foi que a resiliência e gestão de conflitos era aquela área que tinha menos conhecimento. No pós-teste que nós fizemos logo após o término da intervenção, aqui notem que apenas 70 pessoas é que responderam. As redes sociais continuam com a maior fatia do conhecimento, mas se repararem também já há aqui algum aumento no conhecimento de resiliência e de gestão de conflitos, o que para nós consideramos um aumento satisfatório. Nestes momentos de pré e pós-teste, nós também questionámos qual é o significado destes temas para os participantes. E passo a ler aqui algumas citações. Portanto, por exemplo, esta pessoa de 14 anos diz: temos de ter muito cuidado. Temos de ter cuidado com o que publicamos, com o que enviamos e temos de ter cuidado com o que vemos na televisão.
Outra pessoa de 15 anos, as redes sociais podem ser perigosas porque milhares de pessoas podem ver o que publicamos. O cyberbullying é uma ofensa nas redes sociais. Depois, ali alguém com 26 anos diz-nos que redes sociais são divertidas, mas ao mesmo tempo temos de ter cuidado com o que fazemos e com quem falamos online. E por fim, aqui este comentário: redes sociais, existe o perigo de encontrar falsificações. Os perigos online, podemos ser vítimas de bullying, o cyberbullying é o bullying verbal. E também questionámos estes jovens sobre que impactos é que aqueles temas tinham na sua vida. E começamos logo ali com alguém que nos diz que é um vício, outra pessoa diz psicologicamente, fisicamente e socialmente. Houve aqui uma pessoa que fugiu um bocadinho à tendência e disse que era uma alegria imensa ou infinita. As redes sociais têm os seus aspectos positivos e negativos. Há aqui alguém que diz que não conhece ninguém que esteja na situação, logo não pode afirmar, mas se estivesse, iria ajudar ou ajudar a parar. E depois há também aqui alguém que diz nenhum impacto, é só saber ignorar. Aliás, isto aqui era uma coisa que nós reparámos muito. Por um lado, havia muitos jovens que tinham tanto o estatuto de vítima como de agressor, mas também muitos jovens que acreditavam que, desde que soubessem ignorar aquilo que estava a passar, não teria qualquer impacto o facto das pessoas terem determinadas ações contra eles. Portanto, conclusão: sim, a maioria dos jovens estava familiarizada com os temas e conceitos, e bem como no acesso aos dispositivos, mas estes conhecimentos são superficiais e gerais e, portanto, há também uma tendência para generalizar ou desvalorizar algumas situações potencialmente graves. Por fim, dizer que continua a haver um desconhecimento ou uma total falta de sensibilização para práticas ofensivas e para o cyberbullying, bem como para os seus impactos e consequências. Antes de passarmos ao momento de debate, dizer que depois nós fizemos então um follow-up, que foi realizado através dos grupos focais. Eram mesas de discussão em que discutimos um bocadinho com os jovens e conseguimos ver que alguns deles tinham até interiorizado alguma mudança e mudado um bocadinho a sua forma de gerir. Contudo, uma coisa que nós notámos e que os próprios jovens referiram é que há uma necessidade de fazer isto de forma contínua. Ser uma intervenção contínua ao longo do tempo, treinar competências com eles, treinar todas estas ferramentas para lidar com estas situações e que na nossa intervenção, que era tão curta, não era possível. Agora, passamos aqui um momento de debate. Eu vou convidar a doutora Cecília a juntar-se aqui a mim. A doutora Cecília é diretora do Centro Mãe d'Água, com quem tivemos a oportunidade de colaborar, mas acho que a doutora Cecília conseguirá apresentar-se melhor do que eu. Portanto, se quiser apresentar-se assim rapidamente. Sou Cecília, sou assistente social e diretora técnica do Centro de Mãe d'Água já há muitos anos, mesmo muitos anos, há 25 anos. E quando nós recebemos aqui o convite para participarmos neste projeto, achamos muito interessante, porque nós temos jovens, de uma coisa é nós internamente fazermos dinâmicas de grupo e trabalharmos com os jovens acerca do que é o cyberbullying, o que é o bullying, e se são vítimas ou se são agressores, e outra coisa é ser alguém de fora, externo, a falar com eles sobre estes temas. Nós achamos que isto tem um impacto muito maior nos jovens do que propriamente só nós a falarmos. Não, nós somos sempre as mesmas, sempre a falar pelo assunto. Quero dar também um bocadinho a sua perspectiva de como é que correu o projeto. Sim, nós achamos que os nossos jovens aderiram bem, mas tenho a ver, eles gostaram imenso, pelo menos falaram depois com muito entusiasmo das ações que fizeram e que gostaram. E concordo com o que dizia no final, que isto devia ser uma situação continuada, porque muitas vezes aquilo que acontece é que eles acabam, e os jovens que estão acolhidos,
e eu falo mais pelos jovens que temos acolhidos, são jovens muito fragilizados do ponto de vista emocional e com algumas características que os levam a ser vítimas ou a ser agressores. E muitas vezes acabam por ser vítimas e por serem agressores. E quanto mais formação nós tivermos, ou eles tiverem nesta área, melhor. Porque aquilo que nós nos deparamos é que mesmo às vezes no contexto escolar acabam por, se nós pusermos isto aqui, nivelar isto numa questão de se é mais negativo ou menos, o facto de os exporem, dizendo que estão no centro de acolhimento, que os pais não gostam deles, porque não valorizam, se calhar se nós pusermos isto na balança, que eles insultam, ou que os tratam mal, ou que tiram fotografias indevidamente sobre... Se calhar a balança poderá não ser tão grave, mas para os jovens isto tem muito impacto, porque é uma exposição da vida deles. Depois a consequência que isto tem para eles muitas vezes é um efeito de bola de neve. Se eles são já bonitos, mas mais frágeis, que tornam-se ainda mais frágeis do ponto de vista emocional e acabam depois eles próprios por entrar aqui, às vezes, em esquemas de serem eles também os abusadores ou os divulgadores e acabarem eles também por serem eles, depois entrarem aqui também, então tu dizes de mim, eu também vou publicar uma fotografia tua que tenho com o teu namorado e que não queres que divulgue, mas eu vou divulgar e vou mandar isto para toda a gente. Depois quando nós lhes dizemos, olha que isto, mas eu já paguei, pagaste do teu, mas isto já circula aí por tudo quanto é clandestina e de facto tu teres apagado o teu telemóvel não quer dizer que não continua a circular. Por isso eu acho que isto é muito importante, esta questão de cada vez mais falarmos sobre o bullying, o cyberbullying e o impacto que isto tem, nomeadamente nas crianças, nos jovens que estão institucionalizados. Eu não sei se alguém queria fazer assim alguma questão. Eu posso fazer eu tenho uma dúvida, eu não sei muito bem se ali há bocadinho quando mostravas aqueles resultados e aquilo que eles diziam, portanto, por exemplo, lá nas redes sociais, não lembro, tinha aquelas coisinhas todas nas redes sociais, aqueles balões. A pergunta quando foi feita foi sobre... Olha, põe, só para me organizar na minha questão. Não, tranquilo. Eu não sei qual é que... Para trás, o outro, este. Ok, portanto, aqui colocou-se a questão do género. Qual é o significado destes temas? Era do cyberbullying. Sim, então os temas eram estes aqui atrás, que nós pedíamos para aqueles que classificassem o seu conhecimento. Certo. Ou seja, também poderia ser os perigos online, certo. Ofensas e ameaças, cyberbullying, resiliência e gestão de conflitos. Porque depois, o que nós vemos aqui nas respostas é muito foco na rede social, não é? Sim. E também há uma questão que... e também tenho de tirar um bocado sobre isto, que tem a ver com a forma como depois os cuidadores, sejam pais, sejam outros cuidadores, olham para estas questões do cyberbullying e dos perigos online, não é? Que é muito foco nas redes sociais. Porém, há todo um outro mundo que não passa pelas redes sociais, mas que passa, por exemplo, pelos grupos de WhatsApp, não é? E é curioso que o foco é sempre nas redes sociais, porque nós achamos que é nas redes sociais que está o perigo e muitas das vezes era como se calhar estava a dizer, é quando alguém partilha uma foto, até pode ser no grupo do WhatsApp e depois aquilo circula impossível. Nós deixamos, não tanto aqui nos grupos do WhatsApp, nos TikToks, neste momento, e às vezes há miúdas que tiram uma fotografia delas e depois mandam para uma amiga, depois entretanto ela já não é amiga, a amiga já divulgou aquela fotografia por toda a gente, e depois ela já está a receber mensagens, tu és esta, tu és aquela, tu és não sei o quê, e ela diz, mas eu só publiquei, pois é isto, só mando. Eu quando lhes digo, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós divulgamos acerca de nós, neste caso deles, é eles perceberem que é isso. Às vezes uma simples fotografia que para eles é inofensiva, toma dimensões muito, muito graves depois quando isto acaba, às vezes no grupo de amigos, que depois são amigos ou amanhã já não são amigos, e nós sabemos que os adolescentes são muito isto, hoje são os melhores amigos, amanhã já não são os melhores amigos e facilmente isto acaba por ter limites ou ter consequências muito graves depois para os próprios jovens. E os adultos têm aquela falsa sensação de segurança, só porque têm um controle parental e controlam o acesso às redes, está tudo bem, não é? Mas depois há estes grupos mais fechados. Sim, os grupos de amigos, e mesmo às vezes, mesmo dentro nós ainda há pouco tempo
Descobrimos, nós temos miúdos que têm os livros digitais e depois têm, dentro dos livros digitais, formas de mandar mensagens, porque é a forma que eles têm de mandar os trabalhos. E descobrimos que uma das nossas miúditas estava a ser alvo aqui porque escreveu uma palavra com um erro. E já havia ali um rol de mensagens, dizer que tu és uma burra, tu és uma ignorante, tu és assim porque estás no centro de argumento, porque ninguém gosta de ti, porque se te gostassem de ti, não estavas aí, porque os teus pais não te ligam nenhuma. E quando nós vimos aquilo, numa coisa simples de ir ajudar a fazer os trabalhos, e vimos aquilo, nós falámos com a diretora, mas o que é isto? Para que é que serve? Para estes não é o Messenger, mas esta forma para que é que servem estes grupos ou este... chat, não é? Chat. É para quê? Para insultar os miúdos ou é para partilhar informação? Depois isto acaba por... vamos apagar isso, mas o mal já estava feito. E numa situação, num grupo que deveria ser para partilhar informação relacionada com a escola. E às vezes, como diz, não é só as redes sociais, é mesmo estas questões dos grupos e cada vez mais eles utilizam os manuais digitais, têm muito mais acesso à informação e quando se está no manual digital, no site da escola, não há perigo. Há perigo, continua a haver perigo. Nós, e com miúdos mais novos até, há pouco tempo soubemos que uma das nossas miúdas, porque os computadores têm palavra passe, também tem manuais digitais, e ela tem 9 anos, houve alguém na sala que lhe pediu o computador dela e pediu-lhe a palavra passe. E ela, na sua ignorância, porque o miúdo disse que tinha deixado o computador em casa, deu-lhe o computador, deu-lhe a palavra passe. Quando ela percebeu que ele tinha estado depois a consultar sites pornográficos, porque estes computadores da escola já são, quando dizem que estão bloqueados, não estão, porque são computadores que passam de geração em geração e passam de mão em mão, e quando às vezes chegam à mão de alguns miúdos, já houve outros miúdos mais espertos que já desbloquearam aquilo tudo, ou mesmo quando fazem reset no contexto escolar, e se não se lembram de voltar a ativar o controle parental, nós depois dissemos, olha, mas tu, o que é isto? O que é que tu estiveste? Porque um dos pais pôs no grupo que havia meninos na turma que estavam a consultar sites pornográficos. Nós fomos ver o computador da miúda e ele disse, mas não vi. Eu disse, não foste, mas como é que tu tens? E ela disse, porque eu emprestei o computador a não sei quem, e não sei quem pediu uma palavra passe, e eu dei-lhe a palavra passe. Eu não sabia o que é que ele ia fazer. Mas facilmente ele entrou aqui e a turma toda tinha assistido, ou quase toda, menos a nossa miúda, coitadita, porque estava no intervalo a brincar cá fora. Mas realmente isto depois toma aqui umas dimensões e depois vem outra parte do bullying, porque não é uma menina do centro, porque não tem quem a eduque, porque depois, como não tem quem a eduque, é ela que depois já é ela aqui no mundo quando isto não corresponde à realidade. Também temos os grupos de Telegram, aqueles que foram descobertos, não é? Com imensas imagens íntimas de imensas mulheres. O Discord também é um sítio onde as pessoas acabam por fazer isso. E mesmo uma coisa que os pais normalmente não ligam muito, que são os chats durante os jogos online, em que eles estão a falar e estão a receber insultos e a serem ameaçados e tudo mais, e os pais, pronto, acham que eles estão ali só a brincar e a jogar e não têm essa lição. Só porque não estão mais divulgativo. Não sei se é o objetivo de ser um programa, não é um programa de invenção, mas a escolha aqui dos parceiros, ou mesmo implementar, não tem a ver com o facto de identificarem algum comportamento de risco previamente à escolha do grupo, se foi completamente aleatório, ou seja, por terem um parceiro, se é uma prevenção universal ou se é mais indicada para contextos ou grupos onde identificam algum comportamento de risco e quantas sessões é que fazem? Ok, então, estes parceiros são parceiros estratégicos da APES, porque tem a ver com a nossa
Deixa-me só dizer-vos que acho que a luz falhou em Gaia. Em Gaia? Em geral. Ok. Rábida ao pé da câmara, em Grijol, tenho aqui um grupo de vizinhos a dizer que a luz falhou em todo lado. Nós sobrevivemos aqui com isso, vamos ver as questões. Pronto, portanto, a APDES está muito direcionada para jovens em risco. E foi nesse sentido que acabámos por contactar aqui o Centro Mãe d'Água, mas também, por exemplo, qualificar para incluir e desculpa, só para não estar a dizer, a Fundação para a Juventude, também são escolas de, assim, mais de segunda oportunidade. Acho que não são consideradas escolas de segunda oportunidade, mas têm ali mais algumas. Sei, se calhar não. Não sei, mas tem ali algumas situações também mais sensíveis e, portanto, nós acabámos por ir por aquilo que é a nossa expertise e fomos trabalhar com esses públicos. Aquilo que pudemos observar é que não havia um lugar onde as pessoas ou já não tivessem sentido alguma situação dessas ou que não estivessem também envolvidas e a participar, e havia muitos sítios e muitos jovens que conjugavam os dois papéis. Eu acho que estou a me esquecer de nomes. Quantas sessões? Sim. Pronto, então no caso aqui do Centro Mãe d'Água nós fomos muito bem recebidos e acabámos por ficar lá um dia inteiro. Mas claro que isto não é possível. Depois na altura tinha dito que tinha 3, 4 sessões, mas depois vocês... Sim, depois conjugámos, sim. Tudo assim num dia inteiro, acabámos por ficar lá literalmente de manhã até à tarde e até almoçámos lá com os miúdos. Nos outros sítios ou fizemos duas, por exemplo 2 manhãs. O objetivo aqui era que nós cumpríssemos e víssemos todos os pontos que queríamos tocar. Nós começávamos sempre por fazer uma introdução ao que é que são redes sociais e perigos e começávamos por aí. Depois íamos para a parte do cyberbullying, que ia um bocadinho sensibilizar. Também falávamos dos crimes que são cometidos online, porque muitos jovens não percebem que é mesmo um crime e que portanto, o quão grave é. E por fim, lá está, tentávamos aqui criar algumas dinâmicas para promover competências socioemocionais. Se bem que, lá está, como aqui a doutora Silvia estava a dizer, a própria literatura demonstra e os próprios jovens dos projetos que nos disseram, não é suficiente. Nós temos sempre que... Teria de ser uma coisa muito extensa e ao longo do tempo para conseguirmos ter aqui um resultado mais efetivo. Pronto, fazer esta pergunta também porque nós temos agora a unidade de prevenção e também, na verdade, estamos a construir um programa de prevenção, não de cyberbullying, mas um grupo mais abrangente. Foram vocês que fizeram a avaliação e qual foi os passos do pré e pós do dia? Sim, o pré e o pós foram logo antes de começarmos a sessão. No caso aqui do Centro Mãe d'Água, nós fizemos logo no final do dia, não é? Nas outras, sim, fomos sempre nós que dinamizámos todos os momentos de avaliação. No caso das instituições, onde nós fomos 2 vezes, foi o pré logo no início da primeira e depois o pós no final da segunda. O follow-up foi passados 3 meses. Nós revisitámos as instituições, algumas, não foram todas, também existem instituições que têm mais facilidade do que outras. E, por exemplo, as escolas, não é? Os meninos já lá estão, portanto era mais fácil tirarem meia horinha para falar um bocadinho connosco. E pronto, foi isso que nós tentámos ver se teria tido algum impacto e por acaso, mesmo que pequeno, ficámos satisfeitos. Acho que foi um impacto positivo. Nada. Tenho uma dúvida. Relativamente aos países que também foram parceiros, eles também fizeram o mesmo tipo de trabalho, os resultados foram idênticos ou tiveram outro tipo de resultados? Não, apesar de serem países super diferentes do nosso, não é? Mesmo a nível cultural, todos tiveram os mesmos resultados que nós. Exatamente os mesmos. E sim, eles também fizeram em cada país, realizou exatamente as mesmas atividades. Estava a ver como são países com uma realidade Muito diferente. Se o impacto seria diferente. Não, por acaso estamos numa sociedade global, não é? Portanto, este tipo de riscos, este tipo de situações acabam por acontecer em todos, não é? Eu não sei se existe assim mais alguma questão.
Então, se calhar... Só, desculpa, os profissionais foram envolvidos ou não? Foi só mesmo trabalho com jovens? E o neste Fjord momento, também? sim. Ok. Mesmo no momento de discussão para o guia de prevenção, os conteúdos foram só de youth workers e de jovens que foram abrangidos pelos projetos. Ok, então começo pela primeira questão. Se calhar, em vez de fazermos assim com meios digitais, como estamos sem luz, fazemos assim, eu vou-vos dizendo. Portanto, a questão, vocês tentam responder se sentirem confortáveis e depois aqui a doutora Cecília arremata. Então, a humilhação pública do agressor pode ser considerada como justiça ou apenas como outra forma de cyberbullying? Desculpa. Sim. A humilhação pública do agressor pode ser considerada justiça ou apenas uma outra forma de cyberbullying? Sim. Começa desse lado. Justiça, não é? Depende de quem está a responder. Somos nós a responder, não é? Porque imagino que alguns públicos diriam que sim, que seria justiça. Mas não sei se será um nem outro, muito honestamente. Mas tenho a certeza que os públicos com quem nós falamos, miúdos, crianças e jovens, que diriam que é justiça, porque primeiro entendem, como tu disseste, que não são crime. Certamente estas instituições não são crime. E porque depois têm um baixo nível, muito baixo nível de confiança na nossa justiça, nas nossas autoridades, principalmente nestas situações que envolvem crianças também. Mas que estas situações que na internet não são levadas a sério por ninguém, adulto. Por isso não sei, eu acho que responderiam justiça, mas se calhar nenhuma nem outra, a meu ver. Doutora Cecília. Eu acho que aqui concordo com a Lia, porque realmente se eu perguntasse aos meus jovens, eles iam ter uma forma de justiça. Isto é assim, ele fez, eu também não estou. Se ele me fez, é a forma que eu tenho. Se nós pensarmos seriamente, também acaba por ser cyberbullying novamente. Por isso eles estão vítimas e acabam por ser também agressores. É um loop. Agora, isto depois é uma bolinha de zero, não é? Que eu fiz, mas agora também posso dizer mal, tipo, também já disseste mal de mim. E realmente o que é que acontece quando nós falamos de justiça? O que é que estes jovens percebem? O que é que aconteceu aos jovens que fizeram cyberbullying? Ou aos jovens, ou aos adultos, ou aos agressores? Que feedback é que eles têm se eu sou vítima e fiz uma denúncia, depois o que é que lhe aconteceu? E eu acho que é isso que eles depois não percebem, se realmente lhe aconteceu alguma coisa ou não, e as consequências dos atos. Porque eles têm acaba por ser muito aqui e o agora. Eu fiz, mas estás a apanhar também. E porque isto de ser a longo prazo, o que é que lhe acontece? O que é que vai acontecer àquela pessoa, ou àquela pessoa jovem, ou não jovem, mais velha, que teve aqui algum tipo de comportamento negativo através do cyberbullying, e eu fiz uma denúncia, até fiz correto, fiz a denúncia, denunciei às entidades competentes, mas depois ele continua aí a andar por aí, a divulgar, não sei o que, isto na prática, o que é que lhe aconteceu? É preferível eu assim divulgar as imagens e fazer mal, porque assim ele sabe, já toda a gente sabe. Eu acho que é um bocadinho isto, eles perceberem as consequências da justiça. Quando nós dizemos, mas é crime, sim, tudo bem, é crime, mas o que é que lhe aconteceu? O que é que lhe aconteceu para nós podermos acreditar, temos que continuar a denunciar, temos que continuar a dizer que não é correto. Sem retaliar. Sem retaliar. Fomos nós, depois fomos nós, eles dizem, e depois sou eu que digo que eles andam, eu não sou de confiança porque vão chivar. Eu não vou chivar, eu vou contar uma coisa e tomar uma atitude que é correta. Mas depois, na prática, tu és um chivo porque foste chivar não sei quem, quando não sei quem. Depois daí é mais. Eu acho que é importante, se calhar, nós, mesmo com os jovens, eles perceberem, e isto não é
eles perceberem que têm que denunciar e se calhar a justiça, na hora, dizer quais são as consequências que eles podem ter. E quais são os processos que eles acabam de ter que fazer. E que não é, se eu denuncio agora o Manel porque teve um comportamento que não é adequado, não é na hora que o Manel vai ser castigado. Isto vai seguir aqui depois, mas eu acho que é importante eles perceberem isto. Se calhar depois isto acaba por falhar. Se é a justiça, se é outra forma de cyberbullying, eu acho que acaba por ser muito difícil, porque nós depois ficamos aqui. Não, deveria ser justiça. Ou devia ser outra forma de cyberbullying. Para mim é outra forma de cyberbullying, mas isto sou eu. Agora, que para os jovens, se calhar é justiça. Sim, mas também aquela questão que há bocadinho estava a dizer, a questão de eles acharem que depois também não acontece nada. Se calhar também tem a ver com a forma como nós adultos lidamos ou com a pertinência que nós damos ao que acontece nas redes sociais ou nos grupos informais, não é? E depois sabemos que, por exemplo, às vezes nos grupos de pais, as coisas, não é? Mesmo entre grupos de pais das escolas, que é uma nova praga, as coisas são extremamente empoladas e a forma como os adultos aderem neste tipo de grupos, pois claro que nós não podemos esperar outra forma das crianças interagirem e assistir, não é? E mesmo essa questão que estava a dizer, e por isso é que eu acho que um programa que trabalha as questões do bullying tem mesmo que ir muito para além do bullying e se calhar também, como estava a dizer, trabalharmos com já crianças mais pequeninas, não é? Porque quando elas recebem o computador aprendem a lidar com o dispositivo, mas não aprendem a questão das competências digitais. E em termos de trabalhar competências para prevenir as questões do bullying, lá está, é muito mais do que só dizer não partilhes fotos ou assim, porque é para eles aprenderem de facto a gerir isto do que eu não vou fazer o mesmo. E depois por isso é que nós temos aqui os ciclos de violência, que é muito difícil quebrar, que é uma vítima que passa a agressor, não é? Porque é a forma que tem de fazer justiça por ele próprio, também. Eu recordo mesmo das próprias fotografias, já há uns anos atrás, e nós tivemos uma miúda que partilhou uma fotografia de uma banana assim como sendo um órgão mais, que um objeto mais fálico e não sei o quê. E ela passava alguns dias, porque nós nem tínhamos, não somos amigos, nem também não andamos diariamente a ver os telemóveis dos miúdos. E ela depois chega à minha beira, por acaso foi à minha beira, a dizer que estava muito triste. Mas triste porquê? Porque eu coloquei uma fotografia que não me dizia nada. E eu disse, mostra uma fotografia. E realmente, quando ela me mostra a fotografia, eu disse, tu tens noção daquilo que publicaste. Depois ela já estava a receber convites, mas queres-me fazer isso, mas não sei o quê, mas não sei o que mais, tu és isto, tu és aquilo. Eu disse, é a intenção que as pessoas dão àquilo que tu publicas. Tu publicaste porque achaste piada, certo? Mas houve pessoas que a piada que tu achaste transformaram isso tu sendo um objeto sexual e de desejo e não sei o quê, e isto agora tomou dimensões muito complicadas para ti. Mas claro que ela se calhar tinha aqui algumas segundas intenções, mas depois a dimensão que isto tomou, mas não é só as fotografias deles, é aquilo que as formas como eles partilham as coisas. E que isso pode criar aqui segundas intenções, forma, dependendo da forma como depois quem apanha, que intenção é que dá aquilo. Sim, depois há sempre pessoas à espreita, não é? O grooming também um crime que está aqui a crescer e aproveitam-se desse. Sim. E de jovens que estão menos vigiados. E nós sentimos muito dos nossos jovens é a questão deles serem muito frágeis do ponto de vista emocional. E facilmente alinham aqui em coisas, porque se alguém nos diz alguma palavra mais bonita, ou porque tu és muito bonita, ou porque tu és assim, eles facilmente entram aqui numa bola de neve que depois é difícil conseguirmos controlar. E nós até podemos dizer aos nossos jovens, olha, mas tu não tens telemóvel porque não tens maturidade para conseguir controlar e dizer isso. Mas não adianta nada, porque eles chegam à escola
têm os telemóveis dos amigos, têm os telemóveis não sei o quê, vão a casa ao fim de semana, têm os telemóveis de toda a gente e mais alguém, já vêm com mais 2 ou 3 telemóveis que os escondem, porque nós não sabemos, nós depois somos as mais na fita que nos deixamos. Nem é não deixar de ter telemóvel, mas não deixamos ter acesso a redes tão facilmente quanto aquilo que alguns, dependendo da maturidade das crianças, e como falar, mesmo às vezes crianças mais pequenas, a maturidade que eles têm para conseguir depois perceber o que é que está a acontecer. Mas eles facilmente depois têm acesso às coisas. Não adianta nada nós proibirmos, porque eles ainda acabam, saem do contexto da instituição, têm acesso a tudo e mais alguma coisa. E então aí é pior, nos foge ao controle, no sentido de depois eles já não nos procuram, porque sabem que fizeram uma coisa que não podiam ter feito. Então é preferível ganhar a confiança com eles, mantendo-os com os aparelhos eletrónicos, mas ir falando e sensibilizando para estas questões. Mas isto tem que ser diário, tem que ser, e acho que sendo externo, sendo vindo de fora, tem outro impacto, sendo só nós a nível da instituição. E terminamos, se calhar, novamente a dizer aqui a importância da promoção das competências, sim. mesmo para lidar com a espera. Ou seja, a justiça vai demorar, mas ter aqui algum tipo de ferramentas Eles perceberem o que é que isto pode para que fiquem mais calmos e não haja logo o impulso, não é, de querer fazer a justiça por si. Não sei se querem ensinar mais alguma coisa ou passamos? Então, os nossos esforços devem estar mais assentes na prevenção da agressão ou no empoderamento e promoção da resiliência junto das possíveis vítimas. Um ano sem o outro. O ideal era trabalhar com todos antes. Sim, antes de acontecer, não é? No mundo perfeito. No mundo perfeito, não é? Que não existem. Portanto, eu acho que acaba por ser. É fundamental para os jovens, e eu falo não só para os meus filhos, também com todos os jovens, e a questão da prevenção. Também eu acho que é fundamental eles perceberem que não acontece só aos outros. Também lhes pode acontecer a eles, quando eles dizem, comigo não, por isso contigo não, porque és diferente dos outros meninos. Não. O que acontece aos outros também pode acontecer a ti. Por isso é importante a questão da prevenção e a questão do empoderamento, para eles perceberem que não acontecem só aos outros, que eles não são diferentes, que acontecem a todos os jovens e todas as pessoas que estão sujeitas neste mundo global, que é o que está hoje é já ali, facilmente são vítimas de algum tipo de agressão física, verbal, emocional, e que ninguém está livre de não acontecer. A mim não acontece nada disso, porque eu sei tudo. Eu acho que aqui são dois aspectos fundamentais, a prevenção e a questão do empoderar. Eu não sei se isso é uma pergunta mais à frente, mas tendo em conta que também estava a dizer que já está há 25 anos, não é? Nestas funções, nota uma grande diferença nestas questões. Claro que temos as tecnologias nos últimos anos, mas nota aqui uma diferença na forma como o bullying é feito, ou nota que agora há mais situações de bullying por causa do cyberbullying, ou diminuiu o bullying, aumentou, nota aqui alguma movimentação. Eu acho que acaba por andar aqui para a par. O que eu noto é que com a questão do acesso mais fácil dos computadores, mesmo dos mais novinhos neste momento, todos eles têm os computadores, e que realmente a intenção era boa, era os sites estarem bloqueados, não ter acesso livre, e se terem uma questão mais pedagógica, neste momento isso está completamente fora de controle. E aquilo que nós sentimos é que cada vez miúdos mais pequenos, mais novos, têm acesso a conteúdos e são vítimas que se calhar que ainda não estão preparados, nem a maturidade deles pela idade lhes permite diferenciar aqui a questão. Eu falo da questão da nossa minha vida, não vi mal nenhum em fazer isso. E
depois já estava a ser acusada de uma coisa que ela não fez. E como ela, muitos miúdos se calhar ficavam por acontecer, porque não estão preparados ainda, porque a maturidade deles ainda não nos permite perceber que pode ter segundas intenções, não é? São muito ingênuos, são miúdos que não veem ainda muita maldade e acabam por... Pronto. E aquilo que eu sinto é, quer o bullying, quer o cyberbullying, neste momento é uma realidade em que nós nos deparamos diariamente. Se calhar mais até com o cyberbullying, dado a questão informática, da disseminação, isto ser mais facilmente reproduzido. Mas o bullying, facilmente passamos de uma situação de bullying para uma situação de cyberbullying. Nós ainda há pouco tempo tivemos uma situação na escola de uma miúda que dois miúdos novos foram porrada com outra miúda da escola, que a miúda passou por eles e lhes disse qualquer coisa e eles não gostaram, e depois isto disseram hoje, disse amanhã, diz depois, e uma das vezes encontrou-os mal dispostos, enquanto não era nada com um, mas ele revelou-se nas dores da amiga e andaram os dois a andar. Nós, a escola ainda não nos tinha ligado, nós já sabíamos o que é que tinha acontecido, porque já alguém tinha publicado na rede social que dois jovens nossos tinham andado a porrada na escola. Quando me ligaram, eu já sabia. E depois, como se isto não fosse suficiente, um bocado alguém falava da questão dos pais, dos grupos. Eu, tinha a escola ligada, eu já estava aos berros ao telefone, com a mãe da jovem, porque a jovem chegou a casa, contou a versão dela. O pai, estava cá fora à espera da miúda, e por acaso teve um azar, porque estava lá a nossa psicóloga, e ele não a conhecia e ela assistiu a tudo. Estava com um discurso completamente desadequado em soltar os nossos miúdos, porque eles nem sabiam, ele nem sabia quem eram os miúdos, mas eram os filhos desta e daquela, e não sei quem se começa quando ele chegar cá fora, eu vou dar cabo, eles vão ver quem é, porque ninguém faz mal à minha menina. E depois a mãe entra com este tipo de discurso. Bateu à porta errada. Mas facilmente se passou de uma situação de bullying para uma situação de cyberbullying. E eu entrar e depois quando cheguei ao telefone disse, nem sei o que é que está a passar aqui. No espaço de uma hora tinha acontecido tudo, desde a escola segura, desde a escola a ligar, desde os miúdos no conselho executivo, desde o pai ter soltado os nossos miúdos, quase que se eu soubesse quem era, se calhar a nossa psicóloga tinha apanhado na hora. Desde a mãe estava aos berros comigo e eu estava aos berros com a mãe no telefone. E tinha que me dizer se ela não tivesse uma imagem que desligava o telefone. No espaço de uma hora. E, durante muito tempo, isto andou nas redes sociais. Até que eu disse aos meus, olha, vocês desligam, deixam de seguir essa gente toda, ou eu tiro-vos o telemóvel e vocês não têm mais acesso enquanto isto durar. A coisa lá se tornou. Mas no espaço de uma hora, isto tomou aqui umas dimensões completamente fora. Por isso, eu acho que o bullying e o cyberbullying, nesta fase, andam sempre a par. E uma situação que pode parecer que é só de bullying, facilmente um miúdo filma, quando filma já está nas redes sociais. Eu posso dizer, na turma do meu filho, houve uma situação de uma miúda que se pegou à porrada com outra dentro da sala de aula. Simplesmente porque uma miúda que nem era deles, eles filmou, depois alguém disse que filmou e tu estás a falar e passou facilmente do estado, disseste, mas fostes tu. E houve outro miúdo que filmou. E porquê que ele filmou? Que era para servir de testemunha à miúda que não teve culpa nenhuma e que apanhou ali porrada. Quando a mãe foi chamada à escola, quando o miúdo conta à mãe, estava a falar de miúdos de 17 anos, ele disse, olha mãe, mas eu filmei que era para servir de prova. Mas
depois enviam para a miúda que apanhou. Isto já chega só a dizer, olha, se tu aprova o teu miúdo, pode ter um processo crime, ter divulgado imagens não autorizadas e isto está no estatuto do aluno. Filmagens e a divulgação que tu fazes. Mas ele não fez nada, só filmou. Exatamente, não fez nada, filmou, fez tudo. Se fez tudo, filmou e divulgou. Se a intenção dele era boa, pronto. Agora, isto é crime. Catarina, tu fizeste sessões com as famílias? Não, no âmbito do nosso projeto não. Era mesmo só de jovens para jovens. Sim. Depois no guia nós propomos efetivamente que haja ou com famílias ou com cuidadores, também com professores, com o próprio staff da escola, porque ou toda a gente está a trabalhar para o mesmo, ou então se for só com os jovens nós achamos que não, também é uma intervenção que fica um bocadinho aquém daquilo que poderia ser. E nós sentimos isso, portanto, muito com os miúdos no centro, que eles muitas vezes têm uma relação muito mais próxima com os auxiliares na saúde educativa do que propriamente connosco. Apesar de nós termos uma boa relação com os jovens, mas quem está quase sempre com eles e quem está com eles na hora de deitar, na hora da hora ao estudo, e muitas vezes eles acabam por verbalizar situações que as auxiliares acabam por perceber que aquilo não é normativo. E acabam por ir trabalhando com eles até estas questões mais de relação com o aluno. Que eu acho que é importante quem trabalha com criança, sejam os pais, sejam, neste caso, os auxiliares, a saúde educativa, terem também serem sensibilizados para esta questão, o que é o bullying, o que é o cyberbullying, o que é e como é que nós poderíamos fazer alguma coisa para ajudar os nossos jovens que no dia a dia podem ser facilmente vítimas desta situação. Não sei se tem assim mais alguma questão, se podemos passar para a próxima. Então, é possível apenas ignorar o abuso online? É efetivamente possível não nos tocar? Não é possível ignorar. Eu acho que tem que saber medir, não é? Sempre o que é abuso, o que é que são interações e também ajudar os miúdos, lá está, como dizia há bocadinho aquela história da banana, ajudar os miúdos a não sobrevalorizar as coisas, mas é uma atenção, é preciso estar sempre ali no limbo de atenção e cuidado. Eu acho que nunca se deve ignorar. É possível, mas lá está, essa questão mais moral é. E depende do que estamos a falar. Se eu sou a vítima e se essa é a minha estratégia para lidar com a situação é ignorar, se é melhor ou não é discutível, não é? Mas enquanto bystander, não será. Também é uma estratégia, mas não é. Pronto, lá está, é discutível também se é mulher. E para quem é vítima, acham que dá mesmo para passar um bocado ao este tapete e não sentir nada? Tem sempre um impacto, não é? Mas depende de quem estamos a falar. Há pessoas que conseguem, têm uma bagagem muito mais emocional, muito mais preparada. Por exemplo, nós quando falamos, fiz uma vez um trabalho com jovens que foram vítimas de discriminação, e vinham preparados de casa de um dia isto vai-me acontecer, eu vou ser vítima também. E eu acho que os miúdos hoje em dia também já sabem, se eu estou na internet isto também pode acontecer, não é uma coisa que eles pensem e que eles tiram sono, mas já estão preparados que isto pode acontecer. Se eu publico coisas e os comentários estão ativos, posso também ser mal, independentemente do conteúdo que eu posto. Se nós falarmos, ou se eles já tiverem este conhecimento desde pequenos, se calhar têm as várias estratégias, as várias formas de lidar com a situação, mesmo que uma delas seja ignorar. A questão do ignorar, nós estamos lá uma miúda que às vezes é mais vítima, e eu digo, ela às vezes bem chorosa, não desvalorizando, também tens que aprender um bocadinho a lidar com isto, não podes sentir o mais às vezes ela diz, mas ela diz-me isto assim, e diz, olha, responde, gostava de ser linda como eu. Pronto, porque às vezes isto também é que eles acabam por, seja do ponto de vista emocional, ser mesmo muito frágeis e facilmente entendem tudo como sendo uma ameaça, ou muitas vezes como uma agressão, quando, como dizia,
perde um bocadinho a estrutura emocional e da capacidade que eles têm de se verem aqui envolvidos ou não nestas situações. Eu acho que nós nunca podemos ignorar aquilo que nós muitas vezes é valorizado, desvalorizando, e às vezes nós dizemos, olha, não ligues, se tu não ligares e não responderes à letra, vais ver que ela daqui a meio dos dias já nem te diz mais nada. Mesmo não só na questão do cyberbullying, mas às vezes há outras coisas mais simples. Vais ver se tu ignorares, não disseres nada, ou então dizes, olha, gostava de ser como eu, bonita e não sei o que, jeitosa. Bom, para ver se a coisa... mas isto acaba sempre por nos afetar. E pode não afetar na hora, mas depois daqui a meio 12 dias, que era o que aconteceu com os nossos filhos que depois andaram a falar, que aquilo foi uma situação que já se vinha arrastar há um ano atrás. E que foi, nas férias, a coisa acalmou, mas entrou em setembro, com o verão, e ela não estava tão bem disposta naquele dia, e acabou a outra por apanhar, a nossa por apanhar, e o outro acabou por se ver envolvido quando foi defender a amiga. Pronto, realmente, eles muitas vezes, o ignorar pode ser uma solução. Agora, se nós devemos, se calhar, falar com eles e tentar que eles não valorizem tanto, ou que aquilo poderá não ser tão negativo, ou se eles valorizarem demasiado, que acabam por empoderar a outra pessoa e dar mais ânimo para continuar a fazer aqui esta chantagem, esta pressão emocional, se calhar é dar-nos aqui mais dizer, olha, não ignora, mas não desvalorizar, mas ignora, não valorizes, não dês forma dela de continuar a pressionar, eu até percebo que isso te deixa magoada, mas se calhar, olha, deixa para lá, não ligues, pode ser que se tu não ligando, ela te deixe de perseguir. Mas eu acho que ignorar, se só, hoje pode até não ter o impacto que tem, mas se calhar daqui a 12 dias, numa situação que eles estão mais desorganizados ou mais frágeis do ponto de vista emocional, pode simplesmente, e eu disse que no caso da nossa amiga foi a mãe me disse que a avó dela estava doente. Uma coisa que não tem nada a ver, mas ela não estava bem. E a mãe disse que a avó estava doente, estava com cancro, e a outra mãe me dizia que ela é uma e ela não tinha. Pronto. E ela já me tinha chamado isso muitas vezes. Mas naquele dia, a consequência foi muito horrível. Nós estamos sempre a desviar-nos para a promoção de competências, para a importância dos jovens terem as ferramentas precisas para lidar com as coisas. Sim, eu acho que isso é fundamental. Entre o proibir, o dizer, dar-lhes competências para eles perceberem como é que eu reagir a determinado tipo de comportamentos. E não se tornarem eles depois também abusadores. A prevenção tem esses dois lados, não é? Evitar. A prevenção é prevenir que alguém se torne uma pessoa agressora e que também que saiba o que fazer se tornar uma vítima. Ou seja, é não só falar das consequências para as vítimas, mas também das consequências para a pessoa que comete esses atos. Eu acho que não é possível sem o outro. Por isso é que a base, pelo menos do nosso ponto de vista enquanto APAV, é empatia. A prevenção deve estar usada com empatia, sem dúvida. Sem isso, eu vou ser pessoa agressora, ou se for testemunha, se calhar até grave, mas não com boas intenções, não é? Ou seja, se houver a promoção de empatia, a prevenção terá a sua melhor chance. Sim, mesmo aqui no âmbito do CLIC, nós já percebemos que ao mostrar o lado das vítimas, como é uma coisa que no cyberbullying está escondida, não é? Porque nós estamos a mandar uma mensagem para um ecrã, o ecrã não está a chorar. E portanto nós não vemos e não nos empatizamos não empatizamos com aquilo, com aquela pessoa, e portanto eu acho que os jovens já vão acabar por esquecer um bocadinho que efetivamente do outro lado está uma pessoa e que essa pessoa também tem sentimentos. E se nós voltarmos a pôr isso em cima da mesa, acho que isso também pode ser, é efetivamente uma ferramenta muito importante. E foi algo que foi referido mesmo pelos jovens como sendo uma coisa muito importante para eles que o projeto trouxe.
esta aqui. Os agressores devem enfrentar acusações judiciais, mesmo em casos em que o agressor é menor. Nós estamos um pouco a falar sobre isso, mais ou menos, Sim. não é? Mas, a meu ver, a punição também deve ter duas formas. Deve ser imediata, mesmo que não seja pelo sistema de justiça. Ou seja, o sistema mais informal que as crianças e os jovens têm à sua volta deve atuar. Não só para dissuasão específica, ou seja, não só para aquela criança perceber que eu fiz foi errado e não deveria repeti-lo, mas também geral, ou seja, para as outras à volta, seja a escola, seja outro contexto, perceber que eu também não posso ter este comportamento, porque há consequências, ou seja, deverão haver consequências, mesmo que nos estejamos a falar de uma queixa, de um processo criminal todo. Mas elas são previstas, independentemente da idade, não é? Para vou chamar-lhe de um castigo, dependendo de. Mas a partir dos 12, antes dos 12 responsabilizamos outras pessoas, mas eles são previstos. Agora, se na prática há um bom funcionamento disto, discutível. Se acho que muitas vezes é culpa da primeira instância, ou seja, de quem rodeia as crianças e jovens, é de. Eu não quero pôr as culpas todas numa escola, mas da escola, dos vários contextos onde estas situações podem acontecer, não é? É isso, não é? Esse trabalho com os profissionais também é necessário. Por isso é que perguntei se também com as famílias e com os profissionais se há sessões ou atividades previstas, porque se só trabalharmos com as crianças não têm a quem pedir ajuda se for uma pessoa adulta e se for necessário. E acho que falha também muito nessa primeira fase. E depois também, se calhar, a forma como nós, estou a dizer nós, a forma como se responde a estas questões, mesmo pensando nas escolas, não é? Que é, o miúdo tem um comportamento ajustado mesmo enquanto agressores, e depois quais é que são as punições, não é? Uma suspensão, um castigo, deste género. E isso vai resolver? Não vai, não é? Por isso é que também há uma linha de intervenção que eu sou muito fã, que tem a ver com as práticas restaurativas, não é? Certo. Quer dizer, é nós tentarmos, isso que vocês estão a dizer é super importante, que é, para já, o agressor perceber que aquilo tem um dano e tem um impacto noutra pessoa, não é? Isso é super importante. Porque muitas das vezes nós não temos empatia suficiente para perceber que o dano afeta outra pessoa. E qual é que foi o dano? E, portanto, estas práticas restaurativas também prevêem muitos graus de abordagem, não é? Que é quando ainda não há conflito, mas depois também para resolver as questões dos conflitos. E a forma, se calhar a forma como se está a reagir a estas agressões também não está a conduzir a nenhuma resolução, não é? E no outro dia deu uma notícia, já não lembro o que era, mas era um caso qualquer numa escola, também não lembro bem. Mas até estava a discutir isto com o meu marido, que é professor, e porque entretanto foi criminalizado, não é? Foi tornado público o crime de agressões a professores, não sei se é só docentes ou se também é não docentes, agora mesmo recentemente. E estavam vários professores a falar, a dizer que realmente isto era muito importante, porque muitas das vezes o próprio professor tem medo, não é? Portanto, que foi uma coisa um bocadinho diferente, mas que o próprio professor tem medo e, portanto, esta coisa do aluno ser penalizado e haver aqui uma queixa contra o aluno, que é muito importante. Ok, mas nós não queremos toda a gente suspensa porque faz algo mais neira, não é? E pronto, eu acho que é este desafio de repensar também a forma como se reage a estes comportamentos, porque eles são quase sempre também a manifestação de alguma coisa. E isso é que, pronto, eu acho que nós falhamos nessa parte. Muitas vezes a suspensão que os miúdos trazem. Por acaso aí é passar os regulamentos internos dos direitos e os deveres dos alunos. O que é que isso tem de impacto? Que impacto é que isto tem? Oh, pai, eu achando que isso vou ter que estar ali a copiar por uma hora e tal. Eu até, por acaso, os nossos miúdos nem têm vindo suspeitos, mas há uns anos atrás tinham 3, tivemos lá uma menina, tinha muitas vezes 3, eu até já dizia, pá, tu estás mesmo sempre à espera para ser suspensa. Elas, pois estou, então venho para casa, estou 3 dias sem fazer nada, e a escola diz, mas tem que lhe pôr um castigo. Eu disse, eu não tenho que lhe pôr castigo nenhum. O problema é exatamente esse. Eu tenho que lhe impor, ela tem que perceber que o que fez é errado. Mas ela vir para casa, é a coisa que ela mais quer. Ela não gosta de estar na escola. Então, porque vocês na escola não encontram mecanismos de miúdos que tenham algum comportamento que seja desadequado, dentro da escola, terem uma medida reparadora. Claro, estamos a falar de diferentes graus, e não estamos a falar daqueles miúdos que vão com navalhas para a escola e agridem. Nós estamos a falar dessas situações. Mas se eu sou expulsa da escola porque insultei um professor, ou porque bati num colega, ou porque não sei o quê, sei que isso vem para casa em 3 dias, ótimo.
Uma semana para a escola, vamos lá ver o que é que eu posso fazer a seguir para vir mais 3 dias para casa. Isto não tem impacto nenhum. Se eu já não gosto da escola, não gosto de lá estar, então o que é que eu vou fazer? Portar-me mal da vida e pode perceber que isso. E eu no centro vou pô-la 3 dias a escrever os direitos, que era o que ela trazia, os direitos e os deveres do estatuto do aluno. Ninguém consegue. Vou pô-la a limpar as janelas, a limpar as paredes. Até posso, mas que impacto é que isto tem para ela? Qual é o problema? Ela não está na escola. E agora, a questão aqui, e aquilo que dizia, tem que haver, e tem, mesmo aqui, a nível judicial e a nível de todas as entidades, e nós aqui falamos de entidades de defesa da infância e a juventude, eles perceberem o impacto que isto tem no outro, a empatia, quando eu digo que tu és isto ou tu és aquilo, o que é que isso pode causar no outro? Eu acho que isto são questões que têm que ser muito bem trabalhadas. E não só, mesmo eu falo, porque isto depois acontece mais até no contexto escolar, mesmo eles têm as disciplinas de cidadania, outras disciplinas, isto deve ser transversal a todas as disciplinas e deve ser transversal a todas as escolas, a questão, e mesmo para os encarregados de educação, não é? Porque quando nós temos, e eu um bocadinho falava dos grupos do WhatsApp, que às vezes estão, nós fazemos parte dos grupos do WhatsApp da escola dos miúdos do centro. E eu achei piada que há uma representante dos pais e que diz assim, olha, não se, quando eu comecei a fazer parte do grupo, se eu às vezes bloquear o grupo, não se preocupe. E eu disse, bloquear o grupo. Então, ela disse, sim, quando os pais começam lá com tretas, eu bloqueio o grupo. Durante 2 ou 3 dias ninguém fala. Quando eles começam lá com coisas que, eu já lhes disse, o grupo é para transmitir informações importantes para a escola. Quando eles começam a dizer que meu filho fez isto, meu filho não sei o quê, meu filho não sei o que mais, eu bloqueio o grupo e o teu filho fez... Esses assuntos é particular, não é para ser discutidos nenhum. Bloqueio 2 ou 3 dias, não há grupo para ninguém. Eu disse, olha, nunca tinha visto em tantos anos ninguém ia bloquear grupos, porque começam lá a ser, às vezes, uma forma de lavar a roupa suja. Que também é uma forma de bullying, de cyberbullying, porque acabam de insultar os pais, acabam de insultar os miúdos, muitas vezes até os próprios professores, e depois os miúdos acabam por ter noção daquilo que está a ser discutido no grupo de pais. Porque às vezes nem depois o filtro também de alguns pais dizem as coisas, dizem aos miúdos que escreveram o que os miúdos disseram, que não sei o que dizer mais, acabam por o filtro. Às vezes há grupos que até os próprios filhos fazem parte do grupo de pais e isso, pronto. Mas isto aqui é uma confusão geral. E por acaso nunca tinha acontecido. Ela disse, eu bloqueio o grupo. Porque fica bloqueado e ninguém fala. É porque às vezes há questões sempre, como por exemplo a questão dos espiões, não é? Que é uma questão que acontece em todas as escolas, em todas as turmas. E às vezes os pais comentam com o filho que a mãe, não sei quem, avisou no grupo dos pais que aquela criança está com piolhos. Olha, filhosa. Mas só isto, não é? Que os pais... Por isso é que como é que nós esperamos que os miúdos, as crianças, os adolescentes consigam responder a estas questões quando os próprios adultos têm tantas dificuldades em gerir a informação. Sim, porque às vezes naquela situação dos nossos miúdos, a Ana, da psicóloga, vinha escandalizada com a atitude do pai. Depois ela só dizia, não me admira nada que tu tenhas estado a discutir com a mãe ao telefone. Eu e a Marta metemos dentro da carrinha e só pensámos, vamos ficar aqui quietinhos para ver se ele não nos vê, porque senão ainda vai sobrar para nós. E depois, depois ela ligou para dizer o que é que se estava a passar, eu tive que ligar à escola, a dizer, não deixem sair os nossos miúdos, porque está-se a acontecer isto assim, 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 e nós não queremos que eles venham para fora. E eles, eles já estão aqui connosco, nós já percebemos. E realmente os nossos miúdos acabam por ser vítimas. Depois, tirando aqui, claro que a miúda não agiu da forma correta. Não agiu. Não vamos tirar aqui, dizer, não, respondeste, fizeste, não agiu da forma correta. Mas ela acabou por ser ainda mais vítima do que aquilo que aconteceu.
E se ela saísse naquela altura, ela tinha a apanhar. E depois isto ainda tem que. Depois, entretanto, já estava lá a escola segura também. Não é que nós nos damos bem com a escola segura, que me ligou e disse: olha, deixe estar com os seus miúdos, que depois nós tratamos do assunto. É melhor eles agora não saírem. Se eu já avisei a escola para eles não saírem, porque eles também tiveram a noção que se os miúdos saíssem, iam ser vítimas outra vez. Isto às vezes a sociedade não está preparada para estas questões todas. Não? Vamos ao último? Então, será que a anonimidade online deve ser banida, tal como, por exemplo, acontece na Coreia do Sul, em que todas as pessoas têm uma entidade online, ou seja, as suas contas estão associadas à sua entidade verdadeira, de forma a diminuir o cyberbullying? Não sei se foi muito rápido. Será que a anonimidade online deveria ser banida, de forma a diminuir o cyberbullying? Há sempre formas. Há sempre formas. VPNs. E acho que não é por aí. Até porque hoje em dia, eu lá estava há pouco tempo, também fizemos uns jogos com miúdos e eles têm 2, 3 perfis. Por isso, um é para os amigos, outro é para a família, publicam coisas diferentes e um outro é um fake, em que acabam por stalkear alguém e acham isso muito engraçado. Por isso, não é, acho que não é por aí a solução. A questão aqui eles só podem ter o que está. Associar, sim. Porque eu criando, tendo 3. Se eu não posso dar uma entidade, eu agora aqui em Portugal quero criar uma coisa qualquer, faço uma caracterização falsa e está a andar. Aqui na Coreia, eu posso fazer isso? À partida teria de ter um documento de identificação social. E isso foi uma medida que eles implementaram, acho que é assim, uma medida que eles implementaram para... Pois, se for assim, que cada uma pessoa só possa ter uma conta e tem que ser identificada, depois tiramos aqui a questão da proteção de dados, aí se calhar até acho que poderia ser uma boa medida no sentido de perceber agora. Se isso depois tem impacto para aquilo que nós achamos que é importante, que é a prevenção, se calhar não tem. Há sempre formas. Eu não digo noutros países, mas aqui, por exemplo, nós temos aquele limite mínimo de idade, que é os 13 anos, para ter uma rede social. Ou mesmo para ter um Gmail. E com o Covid, muitos acabaram de descrença e utilizaram o Gmail das famílias, dos pais, das mães. E eu não sei se têm noção disso, mas eu ao criar um Gmail estou a utilizar toda a plataforma Google, ou seja, tudo o que eu pesquiso acaba por influenciar tudo. Se a minha família, as pessoas adultas da minha família estão a usar o mesmo que eu vou estar exposta à publicidade que eles procuram. Ou seja, se eu procurar sites pornográficos enquanto pessoa adulta, a criança que está a usar o Gmail pode vir facilmente a ter acesso a essas coisas. E agora, até inventaram uma plataforma, desculpa, não está a vir o nome, que é para crianças abaixo dos 13. Que é a mesma coisa que um WhatsApp, acho que não dá para publicar nada, mas para ter conversas. E a ideia é ter acesso a menores. A menores. É como aqueles sites também, que eu, enquanto menor, posso publicar conteúdo e conteúdo íntimo, que é permitido, mas só maiores de 18 é que podem subscrever. Ou seja, também estamos a dar conteúdo, muitas vezes sexual, e que só maiores de idade estamos a permitir aqui uma pornografia infantil também. Por isso, há sempre volta. Há muitas lacunas no mundo da internet ainda. Quem é a responsabilidade, por isso é que as escolas também se desresponsabilizam disso, porque isto não é o meu território, não é? Não aconteceu aqui, aconteceu num espaço que não é ninguém. Por isso haverá sempre forma. Mesmo num país como na Coreia, haverá sempre alguém que consegue arranjar a forma de arranjar. Nós vemos tantas vezes mesmo da identificação de dados, das pessoas poderem utilizar os nossos dados de forma indevida e isso facilmente há pessoas os hackers que vivem, passam o dia todo a ver onde é que podem entrar, onde é que podem ir sacar ali alguma coisa, porque facilmente as identidades facilmente são hackeadas e qualquer um pode aceder. Agora, realmente isto é muito interessante
global, mas que é muito perigoso, também é muito perigoso. E aquilo que hoje é uma coisa, amanhã já é uma coisa completamente diferente. E a forma como depois se pode, e agora ainda a minha assusta-me um bocado, com a inteligência artificial, o que é que isso pode fazer, a mesma forma de manipular as imagens, o que nós até publicamos uma coisa que para nós é inofensiva, dando uma foto da família daqui a menos em dias, se calhar, isso já está completamente desvirtualizado e a forma como depois eles dão uso a essas imagens. Por isso isto é sempre aqui muito que... E nós, eu acho que a sociedade acaba sempre por ir a reboque. Pronto, aconteceu isto, então vamos ver como é que nós podemos fazer. Agora aconteceu aquilo, agora vamos ver como é que nós podemos fazer. E será sempre assim? E será sempre assim, porque não há outra forma. O crime evolui e agora devemos, eu acho que acima de tudo é prevenção e monitoramento para perceber o que é que isto pode... O que é que pode antever aqui algumas questões. Claro que isto não é muito lírico, mas é antever o que é que isto pode trazer pessoalmente para cada criança, para cada jovem, da forma como eles, as consequências para eles, a empatia, o que é que isso pode nos causar no outro, e depois se eu não gostei, já não vou, então não vou fazer da mesma forma. Pronto, mas eu acho que acaba por ser aqui um bocadinho esta questão do empoderamento e da formação, mas ainda da sociedade em geral, não falo só dos jovens. Jovens e toda a sociedade em geral. Até que depois também há outra ameaça que tem a ver muito, como por exemplo a questão dos canais de televisão, que eu acho que cada vez se vê menos televisão, mas muitas das vezes, por exemplo, as crianças quando vão para casa dos avós, normalmente a televisão está sempre ligada a um daqueles canais que só dá notícias daquelas terríveis, não é? E depois os meninos comentam muito essas coisas também na escola, ouvem, comentam com os outros e depois geram-se aqui grandes conversas à volta de temas, não é? Porque uma miúda se suicidou porque estavam a divulgar uma imagem dela nua, chegou esta notícia à casa. E entre miúdas de primário, não é? Que houve uma que ouviu e levou para a escola e as outras ficaram todas, como é que me tiraram uma fotografia nua? E lá está, isto é o pretexto para se calhar nós falarmos disso que estava a dizer há um bocadinho, que é desde cedo começarmos a dizer, olha, de facto podem-te tirar uma fotografia a ti vestida e depois podem mudar a fotografia e tu apareceres nua. E portanto, se acontecer isso, se te disserem que vão divulgar a tua imagem na internet nua, o melhor é tu partilhares connosco, porque nós sabemos que de certeza que tu não deixaste tirar a fotografia nua. Ou seja, isto de facto é que é um desafio muito complexo de tentarmos antecipar. E é mesmo difícil, mas eu também acredito que acho que as intervenções multipúblicos são mesmo importantes, não é? Que é para todos os públicos estarem sensibilizados para isto. E depois a questão que vocês estavam a falar também nós até podemos limitar ao perfil, mas depois há sempre dark webs e coisas que os miúdos descobrem. Sempre que nós tentamos quebrar as coisas, vai sempre ser pior, não é? Porque nós assim ainda podemos tentar aceder e podemos tentar controlar. Quando aquilo passa para um mundo mais oculto, é ainda mais difícil. Eu costumo dizer que o fruto proibido é por nós apetecido. E quando nós proibimos e dizemos que não, eles têm mais curiosidade em perceber o que é e quererem lá e ver. E sem perceber o impacto que isso às vezes pode ter. Eu estou a dizer, tu não vais lá, mas tu não vais lá por isto assim, assim. E eu acho que tem de ser sempre com esta questão da clareza e de perceber o que é que pode acontecer. Proibir, eu vou dizer, nós até podemos dizer que eles não têm telemóvel no centro. Não têm no centro. Mas se eles saem fora do centro, têm logo. E depois têm as famílias a dizer, levas o telemóvel, mas escolhes para as doutoras não terem um telemóvel. Porque as doutoras são más porque não deixam ter telemóvel. No lugar de... E nós já tivemos situações dessas e quando eu disse à mãe, ela não tem telemóvel, sabe porquê? Não, eu claro, mostrei, peguei e fui buscar o telemóvel, sabe? Desculpa, é o teu telemóvel e eu vou mostrar. Não, eu disse, vou mostrar à tua mãe, porque tu não tens o teu telemóvel contigo. Porque não é, as doutoras não deixam. A questão é que tu foste alertar uma, foste duas, foste três, foste não sei, falámos contigo sobre várias, mas tu continuaste a publicar exatamente as mesmas tipos de imagens. E ao publicar essas imagens, estás para o tens de expor todos os outros meninos. Quando eu mostrar, este não é a minha filha. Não é a sua filha, não sei. A cara dela é ela que está aqui.
Porque é importante perceber, não é as doutoras que não deixam. Aqui ela era abusadora. É o impacto, o que é que ela está a fazer aos outros miúdos? Está que ela não tem aqui telemóvel, mas que é que ela está a transmitir? Que impacto é que isso tem? Se ela, porque ela não me disse isso, claro. Se ela vai dizer que as doutoras não a deixam ter telemóvel e a senhora nos diz as doutoras são estas, são aquelas, no lugar de nos ligar a perguntar porque é que as doutoras não a deixam ter telemóvel. Nós tentámos ligar assim e a senhora não atendeu. Se calhar era importante nos ligar a perguntar porque ela não tem telemóvel. Não sei se tem mais algum comentário? Pronto, então se calhar fazer aqui um resuminho antes de agradecer à doutora Cecília. Então, primeiro ponto que acho que toda a gente concorda é a proteção, não é? Que é importante nós darmos aos nossos jovens em todos os contextos da vida deles. Dar formação adequada, não é? Aos cuidadores e aos pais e intervir de forma a promover as capacidades para eles lidarem com as situações, para estarem mais capazes e mais resilientes se alguma destas questões acontecer. Agora sim, obrigada, doutora Cecília, foi um prazer estar consigo, obrigada também a vocês, fomos poucos, mas acho que fomos bons. E pronto, muito obrigada, qualquer coisa Tenho o nosso convite e quando quiserem tem o nosso contato. Obrigada. Não sei se o projeto vai continuar, se vai mesmo terminar. Sim, termina agora este mês, depois eventualmente podemos ver aqui uma extensão com outros financiamentos, mas por enquanto